E aí, pessoal, estamos aqui em São Paulo, na Porte Engenharia Construtora, né, na região da Zona Leste de São Paulo, e teremos nosso CV na prática itinerante. Vocês vão ver o nível de qualidade dessa construtora, mais de 750 milhões vendidos ano passado, e vamos conhecer um pouco de história de sucesso desde 1985. Vamos lá! Bem grande! Nada, cara. Como é que você tá? Obrigadão, obrigação. Aqui você tem o escritório administrativo. Aqui a gente tem o escritório administrativo, são aproximadamente 1.100 metros. A gente está num prédio corporativo que, por acaso, é o primeiro corporativo da região leste. Uma região tão populosa e que a nossa sede ela está aqui nessa região que é setor produtivo muito grande de São Paulo. Bom, bacana. E pelo que eu vejo, e aqui é o seguinte, o administrativo mais em cima é um corporativo que vocês já venderam. Isso, são lajes corporativos. São várias empresas que estavam espalhadas pela região e que agora elas vão poder estar instaladas nesse nosso polo corporativo, que ele se transforma não só corporativo, mas o polo de desenvolvimento socioeconômico. Que através dos corporativos do leste, que é uma novidade para essas regiões, as empresas elas vão poder estar nessa região. Vieram residenciais, hotéis, saúde, entretenimento, serviços em geral. Você tem toda essa região da fachada ativa aqui embaixo. Aqui a gente pode ver, tem mais empreendimentos que a gente entregou recentemente. Esses empreendimentos são fortes. São. Esse daqui é ainda de salas comerciais, que é um produto que a gente contribuiu bastante aqui em outras empresas, mas daí já é outro corporativo. Tem também residencial e loja na base. Todas essas lojas que a gente tem desse complexo e do empreendimento que está aqui no outro lado da rua já estão ocupadas, funcionando, com gastronomia, com serviços, funciona super bem. E é isso, pessoal. Esse podcast Você Vê na Prática Itinerante, o objetivo dele é de levar, né, ir atrás do dia a dia do negócio. Né? A gente grava muitos podcasts, a gente já passou mais de 100, mas o nosso objetivo de sentir o dia a dia, entender na prática como são utilizados, a gente gera o nosso propósito de levar não apenas tecnologia, mas levar informação. Né? E eu acho que esse mercado que é tão forte para o Brasil, e esse tipo de conteúdo nos ajuda ou ajuda a replicar para todo mundo que está acompanhando a gente no Brasil. Cara, primeiro, prazer. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, depois da história da Porte, e a gente bate papo aqui. Rapaz, primeiro, obrigado. Né? É um prazer. Parabéns por todo o trabalho, tanto do CV quanto da empresa, e por todo esse empenho em comunicar de maneira genuína a realidade do setor para tantas pessoas, passando aí de 100 podcasts. Poxa, a gente fica muito feliz que existam pessoas que estejam fazendo um trabalho tão elaborado, com tanta qualidade quanto vocês estão fazendo. Obrigado por estar aqui hoje com a gente, conhecendo a nossa empresa, o nosso negócio. A minha história, ela é, junto com a Porte, um cruzamento de casamento, né, bastante grande. Eu já estou na empresa aí em torno de 25 anos já. Então, faz bastante tempo. A gente, à época, tinha um negócio muito menor do que ele existe hoje. Acho que, como muitas das empresas, né, no meu caso, eu atuava ali, o marketing comercial era a minha pessoa. Hoje... Eu, equipe, né? Esse equipe, acho que ele funciona muito quando a Porte ela já tem a sua fundação em 1986, então... Esse ano, quando a gente está gravando aqui, a gente está no 39º ano, o ano que vem a gente faz 40 anos. Mas no momento do início da minha história aqui na empresa, era o equipe ainda para esses departamentos. Acho importante considerar uma série de fatores no nosso caso, porque a gente percebe o setor de incorporação, o setor de desenvolvimento imobiliário, como um setor que tem seus padrões. E a gente, não que a gente faça profundamente diferente, mas a gente tenta. Né? Então, falando um pouco da história da empresa, a gente está em São Paulo, numa região que tem uma renda per capita média menor do que muitas outras regiões. E a história começa focando no alto padrão, em metragens maiores, numa região que tem um poder aquisitivo médio mais baixo. Residencial. Basicamente buscando atender uma moradia. Então, muitos podem pensar, poxa, talvez não faça tanto sentido, né? Você atender uma população de um padrão mais elevado
onde a maioria tem uma renda média menor. E aí onde a gente entende que a gente tem a nossa função dentro da sociedade como empresa, atendendo uma dor importante, que é dentro de uma população tão grande. Hoje a região leste tem aí aproximadamente 4,5 milhões, a gente chega a quase 40% da população da cidade. Maior do que muitos estados brasileiros. Maior do que muitos estados brasileiros, maior do que muitos países. É verdade. Né? Isso se a gente não adicionar os municípios vizinhos, né? Porque a gente tem aqui Guarulhos, Poá, Itaquá, que alguns ali não têm uma divisão física, e eles têm, essa região é uma região que ela atrai muito essa população, buscando moradia, ensino, entretenimento, saúde e os serviços de um modo geral. Então, se a gente adicionar esses vizinhos, a gente chega aí a um potencial mercado de 7 milhões de habitantes. Sem olhar para o ABC. O ABC tem, em vários aspectos, é uma região maravilhosa e tem vida própria em muitos aspectos. Então, a gente olha mais para esse mercado que beira aí os seus 7 milhões de habitantes. Agora, olhando para o leste, muitas dessas pessoas prosperam. E quando elas prosperam, aí elas buscam uma série de coisas, como eu mencionei aqui agora, ensino, entretenimento, saúde, moradia de qualidade. Não existindo a moradia de qualidade, que é o que a gente começa a atender, as pessoas deixavam a região. Então você acabava tendo uma região que ela ia envelhecendo, que o jovem queria ir embora, né? Então a gente entendia que ali, não apenas a gente, mas várias outras empresas, podiam atender essa dor e construir empreendimentos de um padrão mais elevado, de uma metragem um pouco maior, e com esses empreendimentos e podendo segurar esses empreendedores, porque no fim do dia são, né? Você começa aqui, é uma região que tem predominantemente moradia, uma região que tem ali a força de trabalho da cidade em quantidade, e muitos se deslocam para outras regiões para trabalhar, mas aqueles que empreendem e prosperam, se possível, querem estar próximo do seu negócio, querem estar próximo dos seus laços familiares, etc. Então, a empresa ela nasce e cresce no residencial de alto padrão. Depois, quando a gente vai se aproximando ali dos anos 2000, que a gente começa a abrir um pouco o leque, entendendo que esse tema é um tema que a gente já vinha atendendo e que outras frentes eram importantes para continuar esse desenvolvimento. Tivemos uma época de boa reflexão, de atuar ou não em outras regiões, mas entendemos que, de fato, o nosso propósito estava mais relacionado ao desenvolvimento da região. A gente poderia ser muito mais útil do que ser mais uma empresa trabalhando em outro local. Não é uma região, um país, 7 milhões de habitantes. Né? Então, sendo tão populosa, entendemos que a nossa função na sociedade ela seria reduzida se a gente fosse para outras regiões fazer algo que outras empresas já estão fazendo. Então, a gente começou aí sim a pensar mercado comercial, salas, corporativo, hoteleiro, saúde. Tivemos a oportunidade de fazer um build-to-suit para a Redditor hoje, na época ainda São Luís, isso no começo dos anos 2000, entre outras várias frentes que a gente vem desenvolvendo até os dias atuais. Então, resumidamente um pouco a história, tem uma série de coisas que a gente pode continuar conversando ao longo do nosso papo, esse é o grande... Então, de forma geral, hoje vocês trabalham em todos os segmentos. Isso. Não no econômico e nem na urbanização, loteamento. O resto vocês trabalham. Perfeito. Né? Acho que a tua colocação é muito positiva. No econômico, existem outras empresas atuando muito positivamente na região. É algo que a gente já flertou algumas vezes. Pode ser que a gente acabe fazendo. Mas, novamente, a gente se propõe a fazer o que a gente entende que tem demanda, que é necessário e que ninguém está fazendo. Mais ou menos em 2024 vocês terminaram o ano com quantas vendas, mais ou menos o VGV. A gente... O pessoal vê o nível de grandeza. Vou te compartilhar um pouco desses números, apesar da gente não ser uma empresa que por hora divulga resultados, mas a gente pretende começar a fazer esse trabalho. Não somos aí empresa de capital aberto, mas a gente tem uma variável que é interessante de compartilhar antes de eu te falar um pouco de números. A gente tem hoje, por estratégia e por característica, um modelo de comercialização que ele se resume por hora, tá? Numa forma de pagamento de 40 a 50 meses, eventualmente chegando a 60 meses, numa tabela direta. Então, a gente não tem hábito de trabalhar, como muitos do mercado, no plano empresário, numa tabela que a gente chama de tabela longa, tá? 30% até a chave, 70% financiado. Então, a gente buscou aí um nicho de mercado. A gente vai falar mais a respeito do porquê dessa estratégia ao longo do nosso papo, mas isso faz com que a gente aí acabe não acessando alguns bolsos quando a gente tem
esse modelo de negócio, né? A entrada representa aí próximo de 20% a 30% e os 70% é pago ao longo do período de construção. Então a gente estica, eu diria que a gente tem um trabalho de pré-venda, um trabalho de lançamento, depois a gente tem um período de construção que vai totalizar aí esses 40 a 50 meses, e esse pagamento do cliente ele se dá ao longo desse período. Então, em termos de volume de negociações, a princípio, a gente fechou aí em aproximadamente 300 negociações, num volume de unidades que deve ter beirado aí entre 600 e 700 unidades, num VGV chegando próximo de 750 milhões no ano passado. E aí você falou que, então, sua carteira mais ou menos de quantos por cento é investidor? Hoje a gente tem um modelo de negócio que ele está bastante voltado para o investidor, mas ele não está voltado para um investidor especulativo com o objetivo de entrar e sair. Tá. A gente vê bastante esse modelo de negócio onde se busca como prioridade a valorização. Nosso negócio tem sim a valorização, principalmente quando você entra bem no início, mas a gente tem uma persona que a gente acaba lidando nos dias atuais que ela é bem específica. Nada impede que ao longo dos próximos anos isso sofra mudanças. E sobre essa persona a gente acabou criando todo um ecossistema para atender essa persona. Então essa persona hoje ela é um cliente que ele busca renda, ele busca, claro, entrar no momento inicial, ele busca a valorização, mas prioritariamente segurança e renda. É uma persona que se preocupa no momento da sua melhor idade, se preocupa em deixar um legado para sua família do ponto de vista de renda passiva. Então, a gente tem hoje um perfil de negócio que está muito voltado para o investidor que busca renda com segurança. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitas estratégias mercadológicas que a gente percebe com o investidor no mercado que geram algumas inseguranças, às vezes, para o investidor ou para o setor em si. Quando você tem algo que está muito voltado para o investidor e ele está buscando só valorização e você não está olhando para a demanda daquele produto do ponto de vista de ocupação, então você pode ter uma tese frágil, sim, né? Porque, poxa, se aquele produto não é genuinamente necessário quando ele estiver pronto e você está lastreado no investidor, isso é frágil, sim. Não é o nosso caso. No nosso caso, como a gente está preocupado e a gente vai até o ponto de trabalhar a alocação para o nosso cliente e fazer esse trabalho desde o início, de mapear a demanda, a gente fica muito tranquilo de ofertar isso para os nossos parceiros investidores. Então, a gente tem o hábito de estudar muito a região. A gente está falando a respeito de alguns números aqui de população, etc., mas a gente tem uma área que ela começa como uma área de inteligência de mercado, como a grande maioria em todos os setores, mas que a gente transforma em ciência urbana. E transformar em ciência urbana não era só a gente colocar um nome mais bonito, mas era começar a analisar dados que não estavam restritos a questões mercadológicas, só a renda, só a capacidade de investimento e compra, mas sim entender a sociedade e tentar entender de fato a demanda, a migração populacional, regiões que estão degradando, regiões que estão prosperando, entender muitas vezes alguma operação urbana, uma mão de rua, índice de criminalidade, arborização. Existe um arcabouço bastante elaborado de dados que a gente passou a monitorar para que a gente pudesse entender, olha, essa persona, ela precisa, às vezes é uma persona PJ, né? Então, vou dar o exemplo dos corporativos. A cidade de São Paulo, ela tem aí, dito pelas várias consultorias, na classificação A, AA e AAA, apenas como exemplo, próximo de 12 a 13 milhões de metros quadrados, né? Se a gente for olhar o número que vai além dessa classificação, ele é maior. Mas falando em 12 milhões de metros quadrados no corporativo. Até 2022, o que acontece é que a gente não tinha um único metro quadrado corporativo na região leste toda. Nenhum. Este prédio que estamos aqui junto, onde dá a nossa sede hoje, ele é o primeiro corporativo da região leste inteira. Então, assim, quando a gente começou a estudar isso lá atrás, a gente falou, poxa, eu tenho aqui uma questão de desequilíbrio de oferta e demanda. E aí, evidentemente, que a gente começa a entrar, ok, não tem corporativo nessa região, mas tem empresa para ocupar esses corporativos, aí a gente vai avançando as nossas análises. Começa a buscar quem são as empresas, qual é a quantidade, qual o faturamento, qual o tamanho, qual o número de funcionários, quanto pagaria de aluguel, a gente faz todo esse mapeamento e aí a gente vai atrás de um local, e aí a gente vai atrás de fazer um orçamento, entender, aí sim a gente vai encontrar os nossos investidores e falar, pessoal, vou tocar um projeto aqui, queria trazer vocês para algo que a gente entende que é bastante interessante, porque isso para de pé.
Então, acho que Você falou uma coisa que a gente sempre leva para todos os nossos bate-papo e palestras, a importância de sair do feeling, do achismo, do empírico para realmente os dados serem fundamentais para a viabilidade. Então, você já vem com essa cultura há um bom tempo. já. Desde o início é algo que a gente sempre buscou mapear, evidentemente que com o crescimento e evolução da empresa isso foi evoluindo, mas a gente tem uma preocupação bastante grande, não só com o nosso investidor, mas a começar pela cidade. Porque eu brinco muitas vezes, isso é até um pouco mais tranquilo de falar nas palavras do que num texto, de que quando você vai decolar um avião, você tem ali uma lista gigantesca de double check, triple check, né? Enfim, é dessa maneira que a gente costuma olhar quando a gente vai empreender. Não só para trazer a proteção para o investidor, mas para trazer um trabalho com consciência, um trabalho sério para a cidade. A gente não vê um empreendimento sendo desenvolvido, construído e sendo demolido dali 15, 20 anos. Perfeito. Ele vai ficar lá. Perfeito. Então, se você errar, você pode até acertar do ponto de vista de planilha, viabilidade, vendeu, pôs o dinheiro no bolso e foi embora. Primeiro, o teu investidor não vai querer mais fazer negócio com você. Segundo, o que acaba acontecendo é que você deixa um legado que proporciona uma certa degradação para a cidade. Porque se aquele produto não é útil, você acaba colocando um espaço ali, né, que não é necessário. Então a gente tem uma preocupação bastante grande no impacto urbano. Fundamental, que é o papel no final do dia da incorporação da construção de IVC. Deixa eu te fazer algumas perguntas agora para dentro de casa operacional. Sua área comercial é interna, externa? Você trabalha com houses? Como é que funciona o seu processo? Desde o funil de vendas até a experiência do cliente, que eu sei que vocês trabalham muito forte nisso. Pergunta muito boa. Eu acho que hoje em dia a gente tem que tentar... eu vejo aí a maioria das incorporadoras, nós não somos diferente delas, né? Então a gente tem uma estrutura de house e tem um relacionamento muito bom com os nossos parceiros. O que acaba acontecendo é que, por uma dinâmica de consumo e sociedade, ela está o tempo todo mudando. A gente percebe que as houses, em alguns anos, elas prosperam, né? Elas vendem um percentual na nossa matriz maior e, em alguns momentos, a nossa área de parcerias ela cresce. Então, esse movimento, né, a gente vê agora, até mesmo pelas redes sociais, a gente tem muitos parceiros nossos que estão conectados nas nossas áreas, na nossa área de parcerias, que são corretores que começaram com a gente nem como corretor, né? Eles começaram escolhendo ir para o mercado imobiliário, vindo de outras áreas, sendo junto com a gente, conhecendo sobre o mercado, crescendo, tendo uma formação dentro da nossa empresa e indo para o mercado hoje em dia fazendo uso dessa autonomia que todas as redes proporcionam e empreendendo, né? Então, eu acho que hoje é importante você ter esse equilíbrio, porque hora um vai crescer mais, o outro vai crescer. Então, a gente tem hoje aproximadamente 40 profissionais, numa quantidade aí, hoje a gente deve estar aí próximo de 5 gerentes, um número que a gente precisa crescer um pouco dentro do VGV que a gente tem, e a gente tem um relacionamento muito grande com parceiros. Então, nós temos, hoje são aproximadamente numa rede social 12 mil corretores que nos acompanham, que é uma rede social só dos parceiros. A nossa rede social, na data de hoje que a gente está gravando, do institucional porte, tem perto de 70 mil seguidores, né, mas institucional. Nossa relação com os nossos parceiros aí, então, desses 12 mil seguidores, eu tenho um aplicativo que é voltado só para o corretor, todas as informações necessárias lá de interação e relacionamento. A gente tem aí entre 5 e 6 mil downloads desse aplicativo e a gente faz muitos eventos. Então, eventos que a gente acaba chegando aí a 300, 400 corretores quando a gente faz um evento um pouco maior. E aí a gente vai descendo esse funil, né? Lá daquele número que eu te falei de seguidores, ao download de aplicativos, etc., ao evento. Mas no fim do dia, o volume de parceiros que acabam fazendo um negócio com a gente anualmente é um volume de parceiros que se aproxima aí de 80 a 100 parceiros. Onde aí eu te diria que mais da metade do resultado acaba ficando ali entre 20 a 25 parceiros dessa nossa área de parcerias fazendo esse resultado. Mais ou menos 30% traz esse resultado. Traz esse resultado. Ao longo dos últimos anos, parcerias vêm performando um pouco melhor. No entanto, esse ano a gente teve um reequilíbrio aí. Hoje está quase meio a meio no passado recente. Então, essa é a parte de vendas aqui, a sua estruturação, e a parte agora do pós-venda, da experiência do cliente, como é que está? Essa é uma parte que a gente vem desenvolvendo bastante. Então, a gente tem uma área que, apesar da gente não ter um volume muito grande de revendas, a gente desenvolveu uma área que a gente chamou de Porte Conecta. Não é uma área que a gente tem como core business nosso, né? É uma área de suporte para os nossos clientes, que acaba contribuindo para que a gente possa proporcionar principalmente o reinvestimento.
Então é importante a gente orbitar ali esse dia a dia. Além disso, tem uma área que a gente chama de GAT, que é a gestão de ativos. Eu brinco que às vezes dá vontade de trocar de nome, porque ela não faz de fato a gestão, né? Ela faz a geração de renda, né? Então eu brinco que ela podia chamar geradora de renda dos nossos clientes. Revenue, a área de receitas. Exato, de revenue, de receitas, etc. Mas tanto a nossa área do Pod Conecta quanto a nossa área do GAT, elas têm 3 pessoas em cada área, né? Então por quê? Porque elas não são áreas que de fato ela vai fazer a alocação ou ela vai fazer a revenda. Ela vai usar o nosso relacionamento com o mercado todo de corretores, e a nossa house ela vai ser vista como mais uma empresa do mercado. Então imagina que eu estou me relacionando lá com centenas de imobiliárias, a house é mais uma, e eu vou fazer aí nessa rede de relacionamento a distribuição, disponibilizar esses imóveis tanto para locação quanto para revenda, e aí a gente faz essa conciliação entre o proprietário, o inquilino, quando é venda ou interessado, e proporciona o resultado para o nosso cliente. Percebe, em vários segmentos, essa ideia do ecossistema, como você falou, né, é tentar verticalizar, ou melhor, aproveitar todos os atores envolvidos nisso, né? Lá no CV a gente se preocupa muito com isso, em como a gente envolver corretor, imobiliária, cliente, correspondente bancária, com todas as possibilidades. Agora vamos lá, e a tecnologia, ela é essencial para o seu negócio? Sim. Como é que está hoje a aporte nesse nível? Eu sei que vocês investem muito, né? Eu sei que vocês usam RPC, vocês usam CV, mas queria que você explicasse um pouquinho como é a tecnologia e como é que seria se não tivesse ela. A tecnologia é essencial, né? Acho que isso é algo que, o óbvio, às vezes precisa ser dito. A gente está o tempo todo aprendendo com ela. A gente sempre gostou muito, não à toa a gente foi um dos primeiros clientes aí do Cienge. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer o CV, a gente prontamente quis, né, poder aproveitar essa evolução. E atualmente a gente vem olhando muito para o que vem se falando agora fortemente, que é esse universo da inteligência artificial, que, assim, muitos mitos são criados, muitas soluções milagrosas são colocadas, mas é importante que a gente consiga ir para a aplicação prática. Então, no nosso caso, a gente tem outros sistemas, ainda antes da inteligência artificial, que a gente acha que é importante a gente conseguir consolidar. Então, hoje a gente não usa só o CV e só o Cienge, a gente tem vários outros sistemas para conseguir fazer a gestão de muito do que eu fui colocando aqui dentro desse ecossistema todo. Então, acho que a consolidação é uma possível evolução que é importante, a gente está olhando para isso. E esse universo da inteligência artificial, a gente tem hoje as nossas gravações com os nossos clientes, as nossas ligações, perdão, com os nossos clientes são todas gravadas. Então, principalmente nesse universo da venda, a gente conseguiu fazer aí uma automação e utilizando a inteligência artificial, de que a gente grava, a gente transcreve, e isso gera um relatório para o gerente daquele profissional, e gerando o relatório para o gerente daquele profissional, ele pode fazer um feedback no dia seguinte. Todo dia o gerente recebe um e-mail e pode fazer esse feedback, e isso vem sendo calibrado pela gente o tempo todo, de maneira que a gente consegue entender a introdução foi adequada, o meio da conversa, definiu os próximos passos, abordou tudo que tinha que abordar, como é que estava o tom de voz do cliente, como é que estava a sensação, né? Então a gente foi criando gráficos para isso. Isso é algo que tem sido interessante e que antes da existência desse sistema, a gente fazia escuta por amostra. Então a gente fazia milhares de ligações. E agora não é amostra, agora é 100%. Exato. Então agora a gente consegue fazer esse trabalho em 100%. Um outro ponto que a gente vem agora, como muitas empresas estão fazendo, é o primeiro atendimento. Ou seja, o SDR digital. O SDR digital. Que a gente deve evoluir para isso em breve, e para nós vai ser muito prazeroso, porque a gente conseguiu entender ali que tem muito conteúdo nas nossas apresentações, nos nossos treinamentos, que a gente pode inserir ali dentro, e a gente consegue então calibrar essa IA, que também vai ser uma IA para fazer, com bastante qualidade, para poder fazer essa primeira conversa com o cliente de maneira muito elaborada. Então acho que a tecnologia é algo que, desde a construção, que a gente pode falar de muitas frentes, até o contexto de gestão, é algo para nós que é essencial. O CV, a gente já trabalha com ele há alguns anos, a gente está muito feliz com a utilização e com algumas personalizações que se fizeram necessárias para o nosso modelo de negócio, de forma que hoje ele vem atendendo a gente muito bem, e a gente teve até algumas conversas até antes de iniciar aqui, que ele pode contribuir para consolidações desses outros sistemas que hoje a gente tem. Então, eu acho que
temos muito para fazer ainda. Não, sempre. E veja, sabe que eu gosto desses podcasts, bate-papo, porque a gente aprende muito. Muito. E a gente cria conexão. Então, assim, todas as vezes tem insights. Sim. E a gente fazer um mercado imobiliário ou qualquer segmento não tem outra forma se não for escutando o cliente para entender a UX, entender a necessidade. Agora eu queria perguntar, Igor, ritos. Quais são os ritos, em geral, que você tem e os principais indicadores que você acompanha no seu dia a dia de gestão? Olha, a gente tem alguns ritos aqui, que são os nossos follows semanais, né? A gente gosta muito de fazer esses acompanhamentos semanais. E, poxa, vou te falar aqui do ponto de vista de gestão, é sempre um aprendizado. A gente está sempre aumentando ou diminuindo aí o nível de detalhamento que a gente faz para fazer essa gestão. Então, já me peguei muitas vezes aprendendo aí, olhando dados mais iniciais de todo o volume de venda, de toda a geração de lead, de taxas de conversão, tudo que o mercado já monitora. Mas eu acho que isso é um trabalho que se faz necessário. Atualmente a gente acaba monitorando muito mais outros indicadores que estão mais relacionados à demanda, Tá. a entender a cidade, Perfeito. a tentar entender para onde ela está caminhando, como é que a gente está contribuindo, do que esses indicadores que eles são parte do nosso dia a dia. Né? Tem o indicador da operação e está olhando também a demanda externa. Esses indicadores da operação não tem como, a gente tem que olhar para eles, são necessários, o mercado todo olha praticamente os mesmos indicadores. Mas eu acho que para nós, assim, a gente se preocupa muito de poder olhar o horizonte, nosso ciclo é muito longo, né? O ciclo da incorporação, ele passa por oscilações macroeconômicas, mudanças na política, em uma série de variáveis de legislação, impactos de mudanças no exterior, e é muito difícil você olhar para tudo isso e falar, bom, vou por aquele caminho ali. Então a gente tenta entender de maneira profunda a nossa região, e é isso que hoje tem regrado mais os nossos ritos de monitoramento. E até aproveitando, Igor, você falando isso, que eu estava comentando antes de começar nosso bate-papo, você vê junto com a CEBIC, uma empresa Prospecto Sim, a gente lançou o Índice de Demanda Imobiliária. Perfeito. Porque assim, a gente tem muito dado. Só para você ter noção, ano passado foram mais de 990 bilhões de VGVs transacionados e quase 292 mil vendas. De forma anonimizada, a gente lançou o zoneamento de São Paulo. A gente consegue identificar a demanda que tem vários indicadores envolvidos. Perfeito. Indicador econômico, indicador de atratividade, indicador de terceiros, indicador de lançamento. Isso tudo gera assim um índice. Perfeito. Porque eu acho que o nosso propósito, além de conteúdo, além de software, é ajudar essas tomadas de decisão. Perfeito. Porque quem sente assim, você tem muita dificuldade onde achar. Você já tem uma estrutura, você já tem uma visão, mas também você tem uma equipe interna que faz isso. Eu acho que, acima de tudo, você trazendo esses dados, você gera mais segurança para o incorporador e você consegue trazer uma visão responsável para a cidade, como a gente compartilha dessa visão. Então, eu quero aqui ostensivamente parabenizar o trabalho, que você tem um ganho múltiplo aí, e eu acho que vai trazer um benefício não só para os incorporadores, para as empresas envolvidas, mas para a sociedade, acima de tudo. E aí, falando de estudo, me fala do Figueira ali. Ele tem mais de 50 andares, é o maior prédio da região. É bacana abordar esse tópico, né? A gente, por alguns momentos aí, acabou ficando conhecido pela altura das torres, pelo menos na cidade de São Paulo, né? A nível Brasil nem são tão altas, né? E a nível mundial menos ainda. Mas acabou que eram soluções arquitetônicas, né? No caso do Figueira, hoje ele é o residencial mais alto de São Paulo. É o mais alto de São Paulo. Hoje é. Ele deve deixar de ser em breve. Existem alguns empreendimentos que estão em desenvolvimento e execução, mas por hora ele é como residencial mais alto de São Paulo. São 168 metros de altura, são 50 andares. Tem um terreno ali de pouco mais de 5.100 metros. E a gente entendeu ali do ponto de vista de aproveitamento do espaço, do ponto de vista de arejar, sombra, etc. Porque é uma sombra que vai mais longe, né? Tem toda uma polêmica, mas é uma sombra que passa muito rápido. Diferente de você diminuir essa altura e engordar essa edificação, né? A gente podia tranquilamente ter feito 2 por andar de 25 andares, a gente não estaria nem tendo esse tema como pauta aqui na nossa conversa. Mas a solução ficou muito boa, deu para colocar ali uma quadra coberta, piscina coberta, descoberta. Uma área completa. E acima de tudo a gente pôde manter uma figueira, que é uma árvore que legalmente poderia ser removida. É uma árvore que tem mais de 50 anos, que estava no terreno,
Mas vamos concordar, se você tem a oportunidade de ter uma torre global e você tem um paisagismo que é algo que não tem como você comprar, por que não manter, né, preservar, valorizar? Então, para isso, para todo esse conjunto de fatores e também para a variável de que o cliente gosta de altura, né, o residencial de alto padrão, ele valoriza. Então, muitas vezes você pode dizer assim, tá, e do ponto de vista financeiro, olha, se eu tiver 2 por andar de 25 andares, ter 2 no segundo, 2 no terceiro e assim por diante. Se a gente tiver 1 por andar, se a gente fizer uma conta que eu tenho uma densidade de concreto mais elevada, eu tenho mais aço, eu tenho uma fundação um pouquinho mais cara, eu vou subir um pouco mais, etc. Se essa conta fechar, mesmo que seja no net, de que eu vou vender por um pouquinho mais alto o 26º, o 28º, o 30º e o 40º e assim por diante, vale a pena. Vale a pena porque a gente entende que a gente está trazendo uma solução interessante para todos nesse 360. Não todo mundo valorizado. Exato. Cara, o que esperar de 2025, 2026? Macroeconomicamente e também da Porte. 2025, 2026, a gente tem um bom desafio para o setor, né? Quando a gente tem aí essa subida da Selic, é natural que a gente tenha bons desafios no setor. Mas veja, quando a Selic desceu, a gente teve um aquecimento no mercado imobiliário muito grande. Então, a minha fala ela é sempre para ter muita atenção para todos, seja para quem está desenvolvendo ou para quem está investindo. O ciclo é muito longo, então a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Não pode tomar decisão com a fotografia daquele momento. Então, da mesma forma que eu acredito que não deva se comprar tudo com uma Selic a 2%, não deve se parar de comprar quando a Selic sobe. Ao contrário, é o momento de fazer bons negócios. Agora. É isso aí. Então, o investidor que ele é qualificado, que ele é maduro, que ele compreende essas oscilações e que ele tem uma visão de longo prazo, e muitos desses investidores que a gente se relaciona, eles têm essa visão, né? Falei um pouco dessa persona preocupada na geração de renda e na segurança, a gente vê que existem bons desafios. Acho que a gente tem aí empresas que talvez, como o ciclo é longo, estejam num volume de atividade, de lançamento e construção elevado, então tem que segurar aí um pouco e segura nas cadeiras, né? E segue, né? Não tem como parar, você pode recuar um pouco o lançamento, mas o que está em construção tem que tocar. E no nosso caso, como a gente está sempre monitorando oferta, demanda, é algo que tem um alinhamento, né? Que não nos preocupa. Então, 25, 26 são anos que a gente tem projeção de crescimento, que a gente vem evoluindo ano a ano de 25% a 30% todos os anos. Então, é trabalhar, mostrar para o cliente um pouco dessa visão que eu compartilhei aqui com vocês e entregar o resultado para a cidade. E você vê, por vocês trabalhando em várias frentes, a taxa de Selic mais alta, mas para quem investe e loca, também a tendência é aumentar a valor. Perfeito. Então, o mercado imobiliário tem essa facilidade no final do dia. Ciclo mesmo confuso, antagônico, sempre o mercado imobiliário vai ser valorizado. E isso oscila, eu concordo 100% com você. E no nosso caso, a gente tem os mais diversos produtos. Então, eu tenho lá o corporativo e ao mesmo tempo eu tenho o residencial compacto. Então, no momento que você acaba de entregar um empreendimento, você tem um certo volume ali de unidade que, por mais que tenha demanda, a primeira locação é muito interessante para o inquilino, né? Agora, a gente está vendo com uma taxa de juros um pouco mais alta, um pouco mais complicado de aprovar um crédito. Então, esse pessoal que talvez fosse comprar, ele tende a ir para o aluguel. Perfeito. Então, esses movimentos têm que ser compreendidos pelo setor. Cara, Igor, que bate-papo. Você que vai dar uma volta aí para a gente conhecer a estrutura física administrativa, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade, parabenizar, né, esses quase, você falou de 86, vai chegar praticamente 40 anos já, né, da Porte, e você que veio de fato de uma equipe, está hoje gerenciando uma empresa que já está esse 1 bi que você falou, mas depende de números, acho que essa preocupação da demanda, da oferta e da qualidade na experiência do cliente. Perfeito. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, e se pudesse deixar uma mensagem final, nossos ouvintes, nossa audiência aí, o que você quiser aí falar para as pessoas que são loucas e apaixonadas pelo mercado imobiliário. Olha, falando um pouco com todo esse pessoal do mercado imobiliário, é que a gente possa atuar com responsabilidade, atendendo às demandas e podendo utilizar o mercado imobiliário como uma ferramenta de transformação para que a gente possa ter regiões e regiões do nosso país sendo transformadas positivamente para todo mundo. E esse aí, gerando emprego, como a gente viu, a gente estava na FECOM ontem, então assim, praticamente 20% de todos os empregos gerados no Brasil vêm através da corporação, mercado da construção civil. Então, quanto gera emprego? No final, emprego é desenvolvimento social. No último... Cara, obrigado. Valeu você pela disponibilidade. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast, você vê na prática dessa forma itinerante.
Esse é o nosso propósito, né? Tentar de forma de paixão levar conteúdo, levar conexão. Então você sugira, se vocês querem que vá te visitar ou melhor participar do nosso podcast, entre lá no nosso site cvcrm.com.br, nosso Instagram, Spotify, rede social, compartilhe esse vídeo, porque esse é o objetivo, gerar conhecimento, gerar comunicação, porque no final a informação ajuda a ser mais produtivo. E aqui nessa parte fica toda a área administrativa, financeira, contábil, que não precisa. Aqui a gente tem aproximadamente 100 posições. Mas o papel que é híbrido, como é presencial, mas eu tenho dia certo. Não tem dia certo. Cada área concilia ali com seus colaboradores qual o dia que vai fazer desenvolver. Aqui a gente tem uma matéria de que ela está parcial, um pouco maior, e ela consegue mostrar de desenvolvimento da região, onde cada um desses empreendimentos que tem a plaquinha em cima são empreendimentos que fizemos na região. Por aqui já são mais de 50 empreendimentos. Tem um outro trecho que a gente acabou retirando, que é onde a gente está mais promovendo o desenvolvimento nesse momento, e é o trecho que a gente levou para o shopping, que é um shopping de bastante circulação de pessoas aqui na região, para a gente poder mostrar para as pessoas. São quase 4 milhões de pessoas, então é o tamanho. É grande. E no Figueira, né, que é 56 andares, né? Ele tem 50 andares. 50 andares, né? Você vê aqui na proporção. A gente acabou não falando muito, mas o Figueira é um residencial, e a gente tem no trecho que não aparece aqui na maquete, a gente tem o Misto. Ele é um pouquinho mais alto que o Figueira. Ele chama-se Platina 220. E hoje ele é o mais alto entre todos os prédios da cidade de São Paulo. Então, até alguns anos atrás, até 2022, que foi quando o Platina 220 ficou pronto, o Mirante do Vale do Anhangabaú, ele com 170 metros de altura, era o prédio mais alto de São Paulo. Então, por acaso, eu digo que ele planejou para que ele fosse mais alto, chegou a 172 metros de altura. Passou ali 2 metros. Por hora ele está reinando. Não vai ser por muito tempo, mas a gente aproveita e vê não. Mas é interessante que não se quiser conhecer Balneário Camboriú, antes termina as torres ficarem parecidas, eles vão lá e botam uma antena. Sim, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é poder entregar qualidade. E eu vi que vocês construíram alguns hospitais também, mas esse nesse caso é a estrutura, a locação. A gente fez. Na verdade, o Vitória não, a gente fez o São Luís. São Luís. Então, o Hospital São Luís foi um build-to-suit. Então, a gente tem aí um grupo de investidores bons. Foi um contrato firmado aproximadamente em 2003, 2004, entrou em operação em 2008, terminando a construção. E funciona super bem aqui na região. Depois agora a Redditor, né? E saúde é algo que vem prosperando. O Vitória, apesar de não ter sido construído por nós, ele veio um pouco depois que o São Luís. É importante ter trazido essa operação hospitalar para cá, no caso do São Luís, que acho que pôde aí inspirar, no caso Vitória da Mil, né? Pode inspirar a vinda de mais saúde para a região, como uma região tão populosa e que precisa não só de saúde, mas de todos os exércitos. E vocês fomentam um planejamento urbano efetivo, que é escola, saúde, empresarial e residencial. Bom, então, queria dar uma volta aí só para mostrar. Aqui a gente tem o pé direito mais alto. Lindo, lindo. Tem uma região que a gente tem um mezanino onde tem mais pessoas. A gente trabalhou aqui a ocupação de maneira que as pessoas mantenham um lugar fixo. Então, a gente tem todo esse lado direito aqui, onde a gente tem os armários para o pessoal guardar os pertences próprios. E depois a gente tem toda essa extensão. O pessoal tem um que a gente pode na mesa que eles podem fazer um check-in, né? Mas ele pode reservar antecipado e fazer o check-in quando chegar. Então, muitas vezes a gente vê muitas das empresas que estão espalhadas pela região leste, elas não tinham nessa região uma opção de lugar qualificado. Então, logo que ficou pronto aqui, hoje já são mais de 200 empresas nas torres que a gente já entregou instaladas, o que a gente percebe um potencial aí, que a gente crescer pelo menos umas 10 vezes, olhando só para o que já está dentro do leste, tá? Espalhado, cada um na sua região, no seu bairro, podendo desenvolver uma centralidade. O objetivo da gente é que a gente possa reduzir os deslocamentos que hoje, saindo da região leste, indo para a região sul e oeste, você tem um volume muito grande de deslocamento, então você tem uma hora do rush para ir pela manhã e para voltar no final da tarde. Se a gente conseguir ter essa centralidade para as empresas que estão na região e estimular que as empresas possam permanecer na região, você acaba fazendo com que o deslocamento se restrinja e diminua e a gente possa escolher se deslocar e não seja obrigado a se deslocar. Não, qualidade de vida. Perfeito. É todo mundo que usa, tá? Maneira de falar de inteligência artificial, no momento, se a gente consegue nem sobreviver. Perfeito.
Eu vou te perguntar ali, eu estava lembrando sobre Land Bank. Como é que vocês têm a maioria pergunta, pergunta física, então, ou Land Bank Pro? Oscila muito. A gente tem de todos os modelos, então tem Land Bank Pro. Tem alguns momentos que quando a gente cresce esse Land Bank e tem alguma limitação de capital, a gente acaba fazendo parceiros. E tem também a situação de fazer permuta no local, né? Então isso é algo que a gente avalia caso a caso, do tamanho que a empresa tem hoje. Não tem nada engessado, um padrão que tem que ser estabelecido. Pô, legal. E foi na área de descompressão que é fantástica. Bacana a gente falando desses prédios altos, sempre fica aquela sensação de que a gente está olhando para a altura como não algo que é muito melhor e um espaço com um diferencial. E essa área de descompressão ela funciona muito bem para todos os nossos colaboradores e funciona muito bem quando a gente também proporciona alguns eventos para os nossos clientes. Cara, Igor, parabéns, cara. Parabéns pela estrutura, pela minha experiência trabalho, parabéns pelo Norte. E eu acho que sempre a cabeça à frente, né, na área de tecnologia, principalmente, na área de experiência de clientes, e colocar à disposição também, dizer que por vários anos a gente faça muita possibilidade de transformação. Igualmente, prazer. Tá. Obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo. Show!